Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Como que você está nessa manhã, tudo bom? Então, vamos dar continuidade à nossa série Estado Intermediário. Você que está chegando aí nessa live, seja muito bem-vindo. Como eu sempre falo, você é muito bem-vindo aqui. Este canal foi feito exclusivamente para você, para aprendermos juntos, para não ficarmos confusos e nem enganados com a palavra. Vamos falar do estado intermediário mais um pouquinho? Hoje vamos dar continuidade ao vídeo que iniciamos ontem. Hoje vamos falar sobre consciência ou, como alguns conhecem, o sono da alma. Você sabe o que é o sono da alma? Segundo as Escrituras Sagradas, após a morte física, a alma continua consciente diante de Deus, você sabia? Aguardando a ressurreição final. Não em aniquilação, nem em consciência absoluta, como algumas visões dizem. Existem diversas visões, mas hoje a gente vai falar biblicamente. Você vai entender isso biblicamente aqui, tá bom? Então vamos usar alguns textos de referências. Primeiro, Lucas 16, 19, Filipenses 1, 21, Apocalipse 6, versículos 9 e 11 e 2 Coríntios 5, 6 e 8. Porém, eu também não posso deixar de meditar também em João 11, versículo 10. Se eu não me engano, se é o 10 ou o 11, a gente vai estar lendo aqui também, tá bom? O que a gente entende? Na live passada, vimos o que a Bíblia ensina sobre a morte, não foi isso? Você que não assistiu, já te convido, se inscreva nesse canal, vai lá e assiste a primeira live, mas depois que terminar aqui. Na live passada, a gente falou sobre o que a Bíblia ensina sobre a morte, certo? Hoje, avançaremos um passo além disso. Vamos descobrir o que acontece com a nossa consciência após a morte. Será que perdemos a consciência após a morte? A gente já falou sobre o estado intermediário aqui, certo? Estado intermediário é entre aqui após a morte desse corpo e a nossa ressurreição em Cristo, certo? Aí a gente está falando desse período, esse intervalo aí que muitos desconhecem. Até aí, tudo bem? Biblicamente, aqui eu já falei para vocês, aqui não estamos falando sobre religiosidade, religião, estamos falando sobre a Bíblia. O que a Bíblia ensina sobre isso? Então, a gente vai entender um pouquinho a mais hoje a nossa consciência, como que fica lá depois que a gente morreu, como que a gente fica nesse estado intermediário. Primeiro, a gente vai esclarecer algo. Morte é a separação do corpo e do espírito, certo? A pergunta agora não é se há continuidade. A pergunta agora é como essa continuidade acontece. Sim, existem muitos debates a respeito desse período, sabia? Principalmente sobre o sono da alma. Isso, que é sono. Então, muita gente fala que é o sonho, então você está dormindo. A gente vai entender melhor o que é esse dormindo, tá? Então, vamos aprender de forma clara, forma serena, forma tranquila, tá bom? Algumas tradições interpretam dormir como inconsciência, certo? A Bíblia usa sono como metáfora do corpo, não da alma. Vocês, que nem eu citei aqui, eu não podia deixar de ler com vocês João 11. Não posso. Por quê? Olha o que diz João 11. Confere lá comigo. João 11, 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Jesus, né? Ele está ali num contexto falando sobre a morte de Lázaro.
onde avisaram para ele ir que Lázaro estava quase morrendo, e aí Jesus não aparece, Lázaro morre, lembra do relato? Lázaro morre, Jesus chega após 4 dias, e aí nesse relato aqui ele está chamando os discípulos, vamos lá, olha o que ele diz. Depois de dizer isso, conversando com os 12 discípulos dele, ele diz: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Reflita bem. Olha o que ele diz: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Coisa linda. Mas assim, vamos falar aqui referente a esse contexto que a gente está explicando. Lázaro dorme. Jesus usa uma linguagem aqui bem acessível naquele contexto, naquele instante ali, de forma que quem estava ali entender. Não era definição ontológicas da alma. Ele estava falando só de uma forma simples que todos ali iam entender naquele momento. A consciência após a morte, em Lucas 16, fica nítido para nós entendermos. Vamos ler Lucas 16, versículos 19 e 31. Vamos ler, você precisa ler isso comigo. Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 e 31, diz assim. Olha só. Havia um homem rico em que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Esse homem, então, ele era rico, certo? Você já conhece a história dele, vai saber já já. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro não é o mesmo Lázaro lá, tá bom? Que Jesus ressuscitou, é outro Lázaro. Coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Presta atenção agora nessa parte. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro, o mendigo, foi mendigo, né, em vida, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, olha, presta atenção nesse versículo. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, onde do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, que é as leis, e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés, não ouvem os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Forte aqui, não é? Olha só. Ambos morrem, o mendigo e o rico. Não que riqueza seja um problema, tá, gente? Não é esse o contexto aqui. Parem também de ficar interpretando coisas que o texto não diz. Ele só faz um relato. Ambos morrem, o rico e o mendigo. Ambos estão conscientes, vocês perceberam? Eles estão conversando, eles estão conscientes. Ele sabe que ele está vendo o outro do outro lado. E eles estão se comunicando. Isso quer dizer o quê? Consciência. A memória aqui, a percepção aqui.
comunicação aqui, a distinção de destinos aqui. Você observou? Jesus não constrói parábolas com doutrinas falsas para ensinar verdade moral. Não. Mesmo que esse trecho seja uma parábola, ela revela realidade e não ilusão. Isto é uma forma didática de Jesus ensinar aqui. Sim, é uma forma didática de Jesus ensinar. Você nunca se atentou a isso? É bom você começar a se atentar. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes a gente fica em tantas ilusões do que dizem por aí, sem confirmar o que as Escrituras dizem. Jesus falou de consciência após a morte. Você lembra quando Paulo diz estar em Cristo? Pois é, a gente precisa se atentar a isso. Então hoje você vai entender melhor como você estará nesse período, nesse estado intermediário, tá bom? Vamos lá. Tem outro ponto muito importante aqui que a gente precisa se atentar, tá? Por exemplo, quando Paulo diz o desejo dele de estar em Cristo, que está escrito lá em Filipenses, é bem nítido quando ele fala estar em Cristo, é como se ele falasse assim, ó, eu não desejo inconsciência, eu desejo estar em Cristo. Então ele deseja estar consciente com Cristo. Estar com Cristo implica presença consciente. Estar com Cristo, quando ele diz assim, ó, morrer é lucro porque há comunhão imediata. Ele sabe disso. Então ele vai ter consciência. Então Paulo sabia disso. Paulo ele já tinha convicção desses ensinos. Isso desmonta a ideia de vazio ou que a sua mente é apagada e você não vai saber mais nada. Não é isso que a Bíblia diz. Bom, e antes de continuarmos, você é bem-vindo aqui neste canal. Então, se você chegou até aqui, não saia, ouça até o final. Mesmo que por algum momento você ouviu tanto e você tem outra visão, veja a visão que está sendo relatada aqui, depois você confirma nas suas escrituras. Deixe também seu comentário, vou gostar de ouvir, tá bom? Vamos ler Apocalipse 6, versículo 9 e 11. Apocalipse 6, 9 e 11. Tá aqui na mão. Vamos ver? Olha o que diz Apocalipse 6, 9 e 11. Quando ele abriu o selo, então, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano? Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Vou repetir para você entender. Olha só. Quando ele abriu o quinto selo, ele viu. Se ele viu, ele estava o quê? Consciente. Eu vi as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ele ouvia, olha só o que ele diz no 10. Eles clamavam em alta voz. Se eles clamavam é porque ele estava ouvindo. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? 11. Então cada um deles, presta atenção, recebeu uma veste branca e foi-lhes dito. Alguém disse e alguém ouviu? Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com ele. Veja bem, gente, as almas falam.
As almas clamam. As almas nesse texto recebem respostas. As almas nesse texto aguardam. O que te leva a entender isso? Não vou falar, eu vou deixar você entender isso. O que te leva a entender isso após ler esse texto? Eles esperam, mas não dormem. Eles estão conscientes. Você entendeu? Que coisa linda que nós temos aqui. Em 2 Coríntios 5, 6, 8 também fala um pouco sobre isso. Não há limbo, não há inconsciência, há presença. O estado intermediário é espera consciente, não suspensão do ser. Você quer ler comigo? Ou você lê aí depois para confirmar? 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8. Quer ler comigo? Vamos ler? 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8. Vamos ler então. A gente ler juntinhos e entender isso melhor. Ah, você acreditava que existia um limbo? Vamos ver se existe o limbo? Olha só, toda a Bíblia é igual, tá, gente? O que difere ela é que só é Bíblia católica. Tem os livros, outros livros que alguns chamam de apócrifos, tá bom? Mas o contexto é o mesmo, pode ler. Olha só, capítulo 6, não, capítulo 5, perdão, versículos 6 e 8 diz assim, ó. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, enquanto estamos nesse corpo físico. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos, o corpo. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O estado intermediário é a espera consciente, não suspensão do seu ser. A Bíblia não ensina que a alma dorme. Ela ensina que o corpo dorme, o corpo repousa. Lembra de João 11? Vamos até ali. Nosso amigo Lázaro dorme. A Bíblia, ela ensina que o corpo repousa enquanto a alma permanece diante de Deus. Aguardando o quê? Aguardando a ressurreição. O estado intermediário não é o estado entre a morte do corpo e a ressurreição? Mas já vou te dizer, não é para você antecipar o tempo. O tempo que determina é o Senhor. Você precisa permanecer firme, aguentar as suas provações aqui na terra, até que chegue o tempo de Deus na sua vida. Enquanto você não estiver maduro o suficiente espiritualmente, for a hora. Não é para antecipar, porque tem umas visões aí que andam antecipando. Não é isso, tá? Não é isso que está dizendo aqui, não. Só está te explicando para você entender esse período, esse estado entre a morte do corpo e a ressurreição. Enquanto aguardamos a ressurreição, a alma está lá consciente e o corpo repousando. Sabe, isso traz consolo para nossa alma, tira o medo, fortalece a esperança em Cristo, muda a forma de você viver hoje. Você sabia? Eu te convido para você ir lá assistir a série Vida Eterna. Porque João diz assim: a vida eterna é esta, é agora. Conheçam a Ti, Cristo, que é Deus o único verdadeiro. Para quem está em Cristo, a morte não é silêncio.
Para quem está em Cristo, a morte é presença contínua com o Criador. A morte não interrompe a consciência do cristão. A morte conduz à presença de Deus, à presença do Criador. Amém? Bom, ficamos por aqui. A próxima live vamos avançar um pouquinho mais nessa série. Período intermediário, estado intermediário, né? Porque é um estado. Você está ali entre a morte e até aguardando a sua ressurreição. Estado. Na próxima live vamos dar um pouquinho a mais. Vamos avançar um pouquinho a mais para descobrir para onde vai a sua alma após a morte, segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia, tá bom? Então a gente vai entender melhor. Essa foi um vídeo mais explicativo para você entender se há consciência ou se ela fica dormindo inconscientemente. Consciência ou sono da alma. O que a Bíblia ensina. Eu espero você ter aprendido um pouquinho hoje. Por quê? Porque a gente precisa aprender as escrituras sagradas de forma bíblica, de forma verdadeira, tá? Então, essa live foi para você refletir o que a Bíblia chama de sono em relação à morte, a diferença entre o descanso do corpo e a consciência da alma, o estado intermediário à luz das escrituras, e porque a esperança cristã não é inconsciência, mas presença, e como essa verdade fortalece a fé e consola o coração do cristão, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu encerro por aqui, sabe por quê? Porque se eu te dissesse tudo, eu te tiraria o processo que você precisa viver. E a nossa vida é um eterno aprendizado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso e você não ficar mais confuso, com medo. Não tenha medo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe.